Muito bem. Obrigado a todos aí que escolheram a minha trilha. Vou falar um pouquinho sobre a fase operacional dos ativos, conforme a ISO 19650. Já se falou muito de 19650 aqui. E por que se fala tanto de 19650? Porque é o fato mais importante, mais relevante, que de fato pode alavancar a adoção do BIM em todos os setores. Então, vamos falar muito de 19650. A Regina acabou de falar, né, há duas palestras anteriores, que as partes estão sendo revisadas, mas ainda assim vale a pena entender o que está publicado. Então, vamos falar. E essa parte 3 ainda não foi traduzida para o português aqui no Brasil. Então, eu fiz uma tradução, e aqui ia fazer esse disclaimer, né? É a minha tradução, então não é o ideal, porque o ideal é que a gente discuta isso, né? É isso que faz com que o trabalho da BNT seja mais robusto do que esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, enfim, a minha melhor interpretação desse conteúdo. Então, vamos lá. As pessoas já me conhecem, sou um dos fundadores do BIM Fórum, e eu acho muito bacana estar aqui hoje com esse formato, né? Então, o BIM Fórum já conseguiu me oferecer suprir todas as minhas expectativas, que a gente tinha visto isso aqui no Brasil, numa AU, na última AU que teve aqui, né? É interessante observar que fica todo mundo em silêncio, ninguém ouve nada, não é só através dos diferentes cores aqui, muito legal. Muito bem, vamos lá. Esse passador de slides já me disseram que é chatinho, mas eu espero que ele não me mate. Vejam só, lá fora já foram publicadas as 6 partes da 19650. Né? Em 2018, a parte 1 e 2. Em 2020, a parte 3 e 5. Sim, pulamos uma parte, é normal que isso aconteça com trabalho voluntário. Depois, em 2022, a parte 4. Entramos no compasso de novo. E neste ano foi publicada a parte 6. E as únicas 2 partes que já foram traduzidas pela CE 134 é parte 1 e 2. Parte 1, princípios e conceitos. Parte 2, fase de entrega do ativo, é assim que a ISO chama, mas equivale ao CAPEX. E a parte 3, que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, né, é a fase de operação de ativos, OPEX, Operational Expenditure, lá dos ingleses, né, sempre nos ajuda. Então, muito bem, todos já sabem da abrangência dessa norma e espero que vocês já estejam familiarizados com vários dos conceitos aqui, porque eu tenho que condensar em 20 minutos aqui e é um conteúdo extenso. Então, vamos lá. Uma das coisas só que eu queria pedir, né, encarecidamente a todos, é que não traduzam os acrônimos, não é? Então, não usem PEB, usem BEP, porque a gente não traduz BIM, certo? Nós não ficaria MIC, ou MICO, né, que é pior ainda. Então, não traduzam os acrônimos. Isso já foi discutido, pacificado na BNT. O BIM Fórum concorda com isso, né? Então, não traduzam os acrônimos, por favor. Muito bem. E aqui, né, eu preciso resgatar alguns conceitos, e aqui eu vou mostrar de uma maneira um pouco diferente aqueles fluxos que são representados na 19650, são 8 etapas ou 8 macroprocessos, e eles são muito intuitivos, eles não têm grande dificuldade para entender isso. O que é um pouco diferente é o início e o final. Então, entender o início, entender o final, o resto é bastante intuitivo, bastante parecido com o que a gente executa aqui. E aqui, veja só, todas as informações trocadas através do CDE. Alguém tem dúvida disso? Não. Né? E aqui, os 3 principais envolvidos de acordo com a 19650. Então, temos, e vejam, aqui vão aparecer algumas atividades, e importa a posição, a raia. A raia superior é do contratante, a raia do meio é do contratado líder, e as 19650 dizem assim, olha, que tenhamos menos contato com o contratante. Então, elege-se líderes para disciplinas ou para frentes de trabalho específicas, tá certo? E como começa? Começa definindo os requisitos de informação, que são de 4 tipos e são complementares. Então, lá vem mais um monte de sopa de letrinhas, acrônimos. Qual que é a melhor postura? Entender esses acrônimos, porque a gente precisa deles, tá? E aqui eu estou resgatando ainda conceitos da parte 2, da parte 1, tá certo? Então,
E o EIR está representado maiorzinho ali porque ele é detalhado, os outros não são detalhados, são documentos ou conteúdos, não é bom chamar de documentos, tá? Vamos chamar de conteúdos, porque idealmente, quando a gente fala de BIM, esses conteúdos deveriam ser estruturados de uma forma que pudessem ser entendidos por máquinas também, não apenas por pessoas, tá certo? Então, prefiro chamar de conteúdos, tá bem? Então, o EIR, ele é detalhado. Então, são os requisitos de troca de informações e está na raia de quem? Do contratante. E aqui tem um ponto também que eu acho importante que a gente entenda e coloque luz, né, foco, que é assim. No Brasil, a gente tem uma distorção. Os contratantes têm desenvolvido BEPs. A gente valoriza muito o plano de execução BIM aqui no Brasil, não é isso? Mas, à luz das 19650, quem desenvolve BEP não é contratante, e sim contratado, ou potencial contratado. Proponentes é que desenvolvem BEPs como uma resposta aos requisitos de informações previamente definidos pelos contratantes. Então, no máximo, senhores contratantes, desenvolvam só a estrutura, os títulos do que precisa ter o BEP para facilitar a sua análise. Mas não faça o BEP. Deixe que seus proponentes te apresentem o BEP e usem o BEP como um instrumento de análise do nível de maturidade, do nível de controle sobre processos BIM. É isso que as 19650 nos traz. Então, para fazer a proposta, veja que está na raia do contratado, apresenta-se um BEP pré-contratual, preliminar, tá certo? Junto com um registro de riscos, porque qualquer projeto de construção civil tem riscos, e também com um plano de mobilização, que a gente vê essa questão da fase de mobilização muito constantemente sendo esquecida ou subdimensionada pelos contratantes. Muito bem. E aí a proposta é o conjunto desses conteúdos, não é? E o BEP preliminar, desenvolvido pelos contratados líderes, que podem usar informações de potenciais subcontratados, né, para compor as suas propostas. Muito bem. Então, apresentadas as propostas, cabe ao contratante escolher qual é a equipe de entrega ou aquela empresa que melhor atenderá aos seus objetivos para a realização desse empreendimento particularmente, tá certo? Então, neste momento, prevê as 19650. Quando eu escolho o melhor BEP, eu posso querer fazer um ajuste naqueles preliminares que me foram apresentados. Percebem? E se você, contratante, faz o BEP, você perde a possibilidade de ter alguns ganhos, que pode ser um diferencial competitivo dos seus potenciais contratados, tá bem? Deixa eu correr aqui, porque meu tempo está voando. E então, se faz o contrato, que aqui no Brasil é assim que a gente rege os nossos relacionamentos, e aí começa mais sopinha de letrinhas, né? O plano master de entrega de informações, que é a consolidação dos planos de informações das tarefas, que, de novo, não são aquelas que realizam os subcontratados, e aí se prossegue, se realiza a mobilização, se exerce a matriz de responsabilidades e se começa a entregar aquelas informações que foram planejadas e documentadas no plano mestre. Até que tudo fica pronto, e aí as 19650 diz: temos dois tipos de entregáveis padronizados, que é a do projeto, que suporta a fase de CAPEX, a fase de entrega do ativo, e o do ativo, modelo de informação do ativo, que suporta a fase operacional do ativo, que é o foco da nossa conversa aqui hoje. Então, os conceitos, ai meu Deus, esse passador é bem ruimzinho mesmo. Já tinham me avisado que esse aqui do canto é que é pior, mas vamos lá. E como que os contratantes fazem essa validação dos modelos entregáveis? Comparando com aqueles requisitos que ele próprio definiu lá atrás, né? É a regra do jogo, precisamos definir as regras do jogo. O encerramento nada mais é do que uma fase de lições aprendidas, né? Liderada pelo contratante, e vejam que quem participa, eu acho até uma injustiça, não é? Subcontratado não participa, mas é assim que está representado hoje, de acordo com as 19650 e a importância do CDE. Muito bem, aqui vocês vão receber esse conteúdo depois, mas eu tento relacionar, porque sempre eu já estudo essas normas desde 2019. E os meus alunos, para dar aulas, e os meus alunos sempre ficam perdidos, eu tentando encaixar os conceitos que a gente usa. Então, eu
eu refiz esse slide com comentários, então consumam isso depois, porque ajuda aqueles que estão interessados em entender melhor. Estão aqui, né? Por exemplo, fase 1 dos requisitos são os 3, OIR, AIR, PIR. Fase 2, que é aquele mais detalhado, então é o E e R, né, que é o de troca de informações e assim por diante. E lembrando aqui que esses conceitos, eu escrevi aqui, surgiram nas 19.650, na verdade, eles surgiram nas PAs britânicas, que foram os documentos base para se desenvolver as 19.650. Mas eles foram consolidados e se transformaram em conceitos internacionais nas 19.650. Então, coisas que a gente valoriza muito, como o CDE, como o BEP, foram conceituadas nessas 19.650. Ali é que elas se consolidaram. Então, isso é bastante interessante de perceber, né? Então, está aqui depois para vocês consumirem, inclusive alguns detalhes, como, por exemplo, que o modelo de informação do ativo reutiliza alguns containers de informações do projeto, né? Esses termos podem parecer um pouco estranhos, mas eles fazem muito sentido. Eu não tive acesso à ISO que corresponde ao nível necessário de informações, que é um dos pontos que é talvez um pouco difícil de entender nas 19.650, mas eu tenho certeza que foi essa norma inglesa que serviu como referência para 19.650. E aqui vocês podem encontrar a melhor referência para concretizar o que é esse tal de nível necessário de informações. Então, eu começo definindo qual que é o propósito dessas informações, quando elas deverão ser entregues, por quem e quais são, né, as informações, e depois eu preciso, segundo essa norma, definir a informação geométrica, que inclui o detalhamento dela, que vai de simples a detalhado, as dimensões, que pode ser nenhuma dimensão, como simplesmente uma localização, até uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões, a locação, que é absoluta ou relativa, a aparência, que vai de simbólica a realista, e o comportamento paramétrico, que vai desde totalmente paramétrico a sem nenhuma parametrização exigida pelo contratante. E temos também as informações alfanuméricas, e temos as informações de documentação, que sempre são uma conjugação de informações alfanuméricas e geométricas. E aqui tem algumas notas que ajudam a entender melhor isso aqui. De novo, a melhor referência que eu consegui trazer para vocês concretizarem um pouquinho esse nível necessário de informações. E eu estou aqui relembrando os conceitos que eu vou precisar para falar da parte 3. E aqui só lembrando, né, que gestão de informação é diferente de produção e entrega de informação. E, de novo, gente, esse assunto vocês precisam considerar que suba na prioridade da sua agenda, porque de fato faz toda a diferença para que a gente tenha uma implementação de BIM sem erros, que seja de fato escalável nas organizações, nas empresas. Tá certo? Vocês também conhecem esse diagrama, aqueles que já tiveram contato com a 19.650, e ele é estranho porque a gente lê da esquerda, da direita para a esquerda, né? Ao contrário do que nós ocidentais fazemos, né? Mas eu só quis trazer para vocês, né? Ele está animado, mas para chamar a atenção que a gente está focando aqui agora, nessa parte 3, que é aqui no AIM, no modelo de informação do... Aqui, opa, foi demais, desculpa. Aqui, ó, tá aqui, tá? Tá no AIM. Então... aqui, no AIM, que é o modelo que suporta a fase operacional do ativo, tá certo? Muito bem. E lá, na parte 2 e na parte 1, nós temos esses conceitos das equipes. Nós temos equipe de entrega, nós temos o contratante, representado pela letra A aqui, a equipe de entrega é a soma do B mais C, e a equipe de tarefa são só o C. E o que é interessante é que a equipe de projeto envolve gente da contratante. Muito bem. A fase operacional, ela obviamente usa os conceitos que eu acabei de colocar aqui, que foram definidos na parte 1 e 2. Lembrando que tem essa representação de ciclo de vida e nós temos essa divisão, né? Parte 2, fase de entrega, CAPEX. Parte 3, fase de operação, OPEX. Muito bem.
De novo, como essa norma não foi traduzida ainda, estou trazendo aqui a minha interpretação e vejam, aqui é exatamente a mesma representação que nós tivemos na parte 2, com a diferença de que nós estamos falando especificamente de operação. Então, em vez de equipe de entrega, é a equipe de operação do ativo. A única coisa que muda em relação a 2 ou 3. O que mais? O escopo é, obviamente, focado em quaisquer tipo, não tem mudança com relação à abrangência e objetivo. Qualquer tipo de construção, a visão do ciclo de vida e uso de CDE, nada disso muda. E vocês vão perceber que no meu conteúdo eu usei 3 cores para facilitar o entendimento. O que está em rosa significa aquisição de um ativo por outro proprietário. Então, essa parte 3 endereça 3 ações principais, que são, deixa eu andar um pouco mais rápido, que o meu tempo está indo embora. A primeira, ela chama de ações para responder a eventos previstos. Se são eventos previstos e agendados com antecedência, eu preciso ter um contrato prévio para suportar a realização dessas tarefas. A segunda alternativa é eventos não previstos e não agendados. Então, usei amarelo para os eventos previstos, o cian para eventos não previstos ou não agendados, e usei, vocês vão ver lá na frente, o rosa para a aquisição do ativo. Agora, vamos ver os eventos previstos, né? Então, a norma, ela dá duas... aqui, ó, eventos previstos e agendados com antecedência são tarefas anuais de manutenção. Lembre-se, o ativo já está construído, tá? Revisões estratégicas, ações de manutenção e reparos. E, de novo, como são previsíveis, eu deveria ter um contrato já assinado para realizar essas tarefas. Os imprevistos, eles classificam 2 cenários. O primeiro é uma decisão deliberada de uma melhoria. Então e aí eles fazem a seguinte ressalva. Veja, se o projeto for muito caro, se ele aumentar a vida útil do seu ativo, então ele pode ser um projeto que eu aplique a parte 2, que é CAPEX, vira CAPEX, entende? Isso já acontecia, por exemplo, na Shell, onde eu já trabalhei. Tinha essa mesma tratativa. Não é estranho, é bastante interessante perceber que é assim que a ISO também recomenda. E o segundo cenário de eventos não previstos são aqueles raros, como, por exemplo, uma inundação ou mesmo uma quebra de um equipamento importante. Então, estão aí os 2 principais cenários, né, que foram previstos para essa parte de operação. E o terceiro, oh meu Deus, o terceiro é a questão da aquisição. E se for adquirido, qual é a abordagem da ISO? Que você não tenha descontinuidade no gerenciamento das informações. Então, eles também pressupõem que o ativo tenha já um modelo entregável do ativo, que já teria sido construído, porque essa é a boa prática prevista pelas 19650, que você vá separando as informações que serão necessárias e úteis durante a fase de entrega para a fase futura de OPEX, tá certo? Outra coisa que as ISO nos traz é que, por simplificação, eles tratam gestão de ativos e gestão de facilities apenas como gestão de ativos, tá? De novo, trazendo aqui para vocês a tradução dessa terceira parte que ainda não foi publicada pela BNT. Meu tempo está acabando. Esse aqui é o slide mais importante. Por favor, tentem entender aqui comigo, né? Então, é aquele fluxo que a Regina já mostrou, tem uma interpretação que a minha é um pouquinho diferente do que ela trouxe. Mas eu tenho um início e um fim. E a trilha de cima, os tais dos eventos gatilhos, né? Então vão aparecer ali vermelhinhos no meu diagrama. E percebam que eu tenho 3 trilhas. A primeira trilha de novo, o total, esse A é o total, né? A fase de operação de ativos, é disso que a gente está falando. A primeira trilha é aquela em que eu tenho os eventos previstos. Então eu tenho contrato. A trilha do meio é aquela da aquisição, da venda do ativo, aquisição por um novo proprietário. E a trilha de baixo é a trilha
dos eventos não previstos. Percebam que essas fases aqui de procurement, planejamento e produção da informação, elas são exatamente iguais àquilo que foi já definido pela parte 1 e 2 da 19650. E vocês percebam que essas atividades também são as mesmas que já foram, até a 7 aqui, ó, são as mesmas que já foram definidas na parte 1 e 2 do CAPEX. O que muda é que a agregação das informações ao modelo de informação do ativo. É assim que termina esse fluxo. Mas percebam, a trilha de cima é para ações previstas, então tem o contrato prévio, a do meio é para aquisição de um ativo, e a de baixo é aqueles eventos imprevistos. Então, são os 3 cenários previstos nessa parte 3 da norma. Depois, consumam. Esse é o principal slide que faz esse resumo dessa análise já em português para que vocês possam consumir. Então, estamos aqui antecipando um conteúdo que deverá ser publicado em breve pela BNT. Tá bem? Meu tempo já foi, eu preciso ser bem rápido. Só prestem atenção, porque aqui, no conteúdo que vocês vão receber, tem toda a descrição desses, porque são macroprocessos e processos. Temos todas as descrições dos processos e são muito similares a que já foram descritos e documentados na parte 1 e 2. O que muda é realmente apenas aquela questão do entregável, que é a agregação de informações da operação ao modelo de informação do ativo, o AIM, Asset Information Model, tá certo? Então, consumam isso depois. Então, eu vou lá para o final. Aqui só tem a descrição. Percebam que as etapas são iguais, a gente já viu lá no diagrama, não é? O que muda são alguns pequenos detalhes com relação ao final, né? Isso aqui, ó, a agregação de informações de operação ao modelo entregável do ativo, porque o foco é que não tenha descontinuidade, é sempre essa. Existem anexos onde a 19650, parte 3, traz exemplos de informações, não só do que são gatilhos, mas também de tipos de sistemas que a gente pode fazer integrações, né, usando o AIR como um repositório de informações. Então, vocês vão receber isso. Consumam isso depois. Esses exemplos ajudam a entender melhor, a compreender melhor esses conceitos. Tá certo? Para terminar aqui, gente, que daqui a pouco vão me puxar, eu vou aqui só, de novo, consumam esses exemplos, né? Eu trouxe, infelizmente, animados, né? Muita coisa. 20 minutos é pouco tempo para isso tudo. Mas vocês já estão tendo uma prévia e vão receber esse conteúdo. Para finalizar, esse diagrama que mostra a relação entre 3 normas. O IDM, a 19650 e o nível necessário de informações. E vejam só, documentações são conjuntos de informações geométricas, que também é um conjunto de informações alfanuméricas, que compõem um container de informação que está definido na 19650. As cores aqui importam. Então, nível necessário de informação está aqui embaixo. Eu estou montando esse fluxo ao contrário, percebam. E o container de informação contém informações entregáveis que estão definidos nas 2 normas, tanto no IDM como na parte 1 da 19650, que são trocados através de transações de troca, que, por sua vez, né, definidos nas 2 normas, são suportados por uma definição de vista de modelo. Então, esse diagrama é bem interessante. Ele poderia começar a descrever por aqui também, né, falando das interações, dos papéis e das transações em si. Eu preciso fazer um mapeamento de processos e a melhor forma de fazer isso é através da 29481, né, a IDM, Information Delivery Manual. Então, está aqui todo o conteúdo dessa norma. Todas as 3 definem nível necessário de informações. De novo, a que mais ajuda nessa compreensão é essa norma inglesa, que já virou uma norma ISO, né? Não tive acesso a ela ainda, infelizmente, mas tenho certeza que os principais conceitos estão aqui. E lembrando que é mais fácil,
consiga definir os requisitos de troca de informações se eu começar por essas outras fases, tá certo? E aí, lembrando, né, obviamente, o interrelacionamento entre os diferentes requisitos de informação, tanto o da organização quanto do projeto, quanto o do ativo, e que, de novo, tem uma relação direta de especificação do modelo do projeto e o modelo do ativo, que são especificados pelo requisito de troca de informações e o do ativo. Tá certo? Gente, desculpe, muito conteúdo para pouco tempo, mas está aí, vocês trazendo um conteúdo que ainda não foi traduzido para o português e que vocês estão tendo aqui em primeira mão. Tá bem? Obrigado.